O dia que uma vizinha mandou o cachorro dela me entregar uma carta. Inclusive, o único que presta nessa história é o cachorro. Eu trabalho como promotora de vendas há 6 anos. E há 2 anos eu precisei trocar o meu roteiro. Então eu comecei a trabalhar em outras cidades fazendo novos mercados. E é claro que eu conheci, pessoas novas e eu fiz novas amizades. Até que eu conheci um promotor e a gente acabou fazendo amizade. Só que eu nunca tinha olhado para ele com outros olhos. Eu olhava somente como amigo mesmo, eu via só amizade mesmo. Até que um dia a gente estava brincando e ele me jogou uma indireta. E foi ali que eu percebi que ele estava afim de mim. Até que começou tão bem surgir um interesse por ele da minha parte. E ele também morava na mesma cidade que eu. Então trocamos, o WhatsApp pessoal e começamos a conversar. Até que ele me chamou para sair e depois desse nosso primeiro encontro, a gente já começou a ficar. E eu confesso que eu estava curtindo bastante ele até. Até que um outro dia, ele me chamou para sair. E quando a gente saía, como que a gente fazia? Eu ia até a casa dele, deixava minha moto lá e de lá a gente ia pro nosso rolê com o carro dele. O carro dele era bom porque era todo escuro, não dava para ver nada. Ah, mas por que ele não te buscava na sua casa? Ele falava que tinha medo do bairro que eu morava e eu acreditava. Só que nesse dia, o pneu da minha moto furou. Então eu pedi para ele me buscar em casa. Ele ficou todo nervoso, começou a falar um monte de coisa, dar várias desculpas, mas até que ele foi. Só que ele falou para eu ficar esperando lá na frente, porque ele não ia nem parar o carro. Beleza, aquele dia eu comecei a encanar. Então na segunda-feira eu fui trabalhar e assim que eu cheguei no mercado, tinha uma promotora lá que eu conhecia e que também conhecia ele. Então eu fui até ela e comecei a puxar assunto com ela. Até que eu consegui entrar no assunto do meu boy. E comecei, perguntar, tocar no nome dele. Perguntei se ele era casado. E ela me respondeu que ele e a ex era uma putaria. Porque eles viviam largando e voltando, largando e voltando. Então não dava pra saber se estavam largados, se estavam junto. Nisso, essa promotora entrou no Facebook da mulher dele e me mostrou. E tava relacionamento sério no Facebook dela. Então eu disfarcei, troquei de assunto, conversei mais um pouco ali e fui fazer o meu trabalho. Foi quando eu resolvi mandar uma mensagem pra ele. Falei pra ele, que eu tinha achado o Facebook da mulher dele e que eu queria saber a verdade, se ele era casado mesmo. Então, quando eu perguntei pra ele se ele era casado, coisa que eu fiz errado, porque eu deveria ter perguntado pessoalmente, só que a minha ansiedade ali naquele momento não permitiu, por isso que eu fui, mandei mensagem e perguntei por mensagem. E assim que eu perguntei se ele era casado, ele começou a digitar e apagar, a digitar e apagar. Até que ele foi e me enviou um texto explicando que ele não era casado, que ele havia se separado, só que a ex não aceitava. Ele falou que a ex dele não deixava ele em paz, que ela não saía do pé dele e que por isso ele não estava me expondo muito. E eu acreditei nele. Então, naquele mesmo dia, eu fui embora, pra casa. E assim que eu cheguei na minha casa, uns 10 minutos depois, eu ouvi um cachorro latindo no meu portão. Só que esse cachorro, ele latia muito e alto, sabe? Então eu saí lá fora para ver o que estava acontecendo. E assim que eu abri o portão, aquele cachorro tava com uma carta na boca. Ele me deu a carta e saiu correndo. E eu achei tão bonitinho, tão fofo, assim, tão inteligente, Entrei e fui ler a carta. E na carta estava escrito: fica longe dele se não quiser ter problemas. Quando eu li, na hora me veio a ex dele na mente. Pensei comigo, pronto, ela achou onde eu moro. Só que eu não falei nada para ele, para não deixar ele preocupado. Passou uns dias e eu fui trabalhar. Trabalhei tudo certinho, tals. E de noite, quando eu voltei para casa, que eu cheguei em casa, eu me deparei com uma cena assim tão ridícula, tão triste. O meu portão e o muro da minha casa tava todo pichado. Escreveram várias coisas horríveis. Falaram que eu estava dando para homem casado.
Eu fiquei em estado de choque, gente, quando eu vi aquilo. Porque imagina, todo mundo passando na frente da minha casa, olhando aquilo, lendo aquilo. Tipo assim, é muita vergonha pra mim. Então, no dia seguinte, o meu tio já foi, pintou tudo pra mim, deixou tudo certinho, bonitinho. Passou mais uns dias, até que eu recebi uma caixa. E quando eu abri aquela caixa, tinha um monte. Quando eu abri aquela caixa, tava cheio de fotos do meu boy com uma outra mulher. Só que, pasmem, não era a mulher dele, era uma outra mulher. E junto com aquelas fotos tinha uma carta, uma pequena carta. E na carta, essa mulher dizia que a única mulher que ela aceitava dividir o fulano, que no caso era o meu boy, era a mulher dele. Ou seja, essa pessoa que estava me enviando essas fotos era a amante dele. E sim, ele era sim casado com a mulher dele. E até hoje eu fico tentando entender como que eu pude ter sido tão idiota ao ponto de ter caído no papo de um cara desse, de não ter percebido nada. Eu fiquei cega de tanta raiva, de tanto ódio daquele homem. Eu acho que eu nunca peguei tanta raiva de alguém na minha vida igual eu peguei dele. Então foi quando eu mandei mensagem para uma amiga pedindo para ela vir até a minha casa. E essa minha amiga, ela tinha um fake. E assim que ela chegou em casa, a gente já entrou no fake dela e mandamos solicitação para a mulher dele. E logo ela já aceitou. E quando ela aceitou, entrei no Messenger, tirei foto de tudo que tava ali naquela caixa da carta e tudo, e mandei para a mulher dele. Alguns minutos depois ela me respondeu perguntando quem eu era e perguntando quem era a mulher das fotos que estavam com o marido dela. Eu não respondi e bloqueei. Depois disso eu fui, mandei tudo para ele também, mandei fotos, mandei tudo. E mandei uma mensagem falando para ele que ele ia se arrepender amargamente de ter me feito de trouxa. E também bloqueei ele. No dia seguinte, eu não acordei bem, então eu não fui trabalhar. Eu fui no médico. Só que como estava chovendo naquele dia, eu pedi um Uber. Então o Uber veio, me pegou em casa. E assim que ele estava saindo com o carro, um pouco mais para baixo ali de casa, a gente passou na frente de uma casa e tinha uma moça abrindo o portão nessa casa para poder sair com o carro. E quando eu olhei, gente, era a moça das fotos da caixa. Ou seja, a amante dele morava na minha rua. Então, como eu estava dizendo, a amante dele morava na minha rua. E é por isso que ele não frequentava a minha casa. Não era porque ele tinha medo do meu bairro. O medo dele, na verdade, era outro. Era que a amante dele descobrisse a gente. Então eu fui, pro meu médico, voltei para casa. E assim que eu cheguei em casa, eu tive uma ideia de pegar aquela caixa e ir devolver para ela. E assim eu fiz. Fui até a casa dela e assim que eu cheguei, eu vi o cachorro ali na área, o cachorro que tinha me levado a carta. Ou seja, era certeza que ela morava ali. Então eu comecei a bater palma até que saiu um homem. Aquele homem, ele era mais velho, então assim que eu olhei, eu pensei que era o pai dela. Peguei uma das fotos dela, mostrei pra ele e falei que eu estava procurando aquela moça. Aquele homem foi e me perguntou o porquê. Só que assim, gente, eu tava com tanta raiva que eu não tava querendo fazer rodeios, eu não tava querendo inventar as coisas. Então eu fui e falei logo a verdade. E expliquei pra ele que a amante do meu ex tinha me enviado aquela caixa com foto deles. E que eu estava ali pra devolver o presente dela. Mas aquele homem não era o pai dela, ele era o marido dela. Eu vi que ele começou a ficar nervoso, começou a ficar vermelho, pensei comigo, eu vou sair daqui. Deixei a caixa lá na calçada e corri embora pra minha casa. E chegando em casa, eu liguei pro meu supervisor, expliquei pra ele tudo o que estava acontecendo, o que tinha acontecido e pedi pra ele me trocar de mercado. E o meu supervisor, ele sempre foi uma pessoa assim incrível, ele entendeu a minha situação e ele me trocou de mercado. Depois disso, eu nunca mais vi o meu ex, nem a minha vizinha. Eu vejo sim direto o marido dela, às vezes eu vejo ele passando de carro, mas ela mesma eu nunca mais vi.
Depois eu fiquei sabendo que a mulher dele estava grávida de 3 meses, passou muito mal, quase perdeu quando ela ficou sabendo de tudo. Eu não sabia, se eu soubesse da gravidez eu não teria mandado nada pra ela. Mas graças a Deus fiquei sabendo que tá tudo bem com ela, com o bebê. Ela se separou dele e é a única coisa que eu sei assim mesmo, de resto eu não sei mais de nada. Bom, pelo menos eu e a mulher dele eu sei que ele perdeu. Agora a amante, eu já não sei. Apesar que eles se merecem muito. Tudo começou quando eu tava dentro da sala de aula com uma amiga. Tocou o sino pra nós irmos pro intervalo. E quando eu cheguei na porta da sala, eu já vi um menino muito, muito bonito mesmo, né? A minha amiga, chamada Malfa, ela sempre foi muito minha amiga e ela já era mais assim, extrovertida, já conversava mais, eu já era mais retraída. E ela também achou ele super bacana, mas ok. Eu fui embora pra casa, depois da aula, e sempre depois do almoço ali, depois de almoçar, fazer meus exercícios, eu jogo Free Fire. Aí eu comecei a jogar, e de repente entrou um garoto na mesma sala que eu. E ali nós começamos a jogarmos juntos. E a gente jogando, e eu, modéstia à parte, sempre joguei muito bem. E ele também. E nisso a gente começou a se encontrar, toda vez que a gente ia jogar, no lobby, que é o local, a sala onde nós nos encontramos sempre antes de ver o mapa pra começar o jogo. E ali, a gente começou a conversar mais, a conversar. E aí, ele pegou e queria me conhecer melhor. E eu falei pra ele, eu já sei quem é você. E ele falou, sabe? Eu falei, sei, você estuda na escola tal, não é? Ele falou, quem é você? E na hora, em vez de eu ter falado quem eu era logo, sabe? E ter virado amiga dele, não. Eu falei assim, vou fazer um jogo com ele e ele vai ter que descobrir quem sou eu. E ali, a gente começou a fazer uns joguinhos, sabe? E aí, ele perguntava uma coisa, eu respondia. Ele perguntava outra, mas eu nunca confessava quem eu era. Aí ele pegou e falou assim, quem é a sua melhor amiga na escola? Aí eu peguei e falei, o nome dela é Malfa. E ele pegou e falou assim, beleza, eu vou atrás de você na escola amanhã. Falei, ok, né? Aí no outro dia eu cheguei super ansiosa, morrendo de vontade de chegar o momento que ele viria falar comigo, sabe? Que eu iria conversar com ele pessoalmente. E eu tava sentada, aí eu lembro que tocou o sino pro intervalo, eu fiquei sentada na mesa com a Malfa, e eu já tinha contado tudo pra ela, né, eu contei tudo que tava acontecendo, e ela não falava nada a respeito de nada, sabe, toda vez que eu ia falar dele, na verdade, ela ficava até um pouco assim, não me dava muito assunto, não me rendia papo, não me dava esperança de que poderia rolar, sabe essa coisa de amiga? E aí nós duas estávamos sentadas na mesa e ele chegou com os amigos dele. E ele tava vermelho, ele chegou na porta, ele tava vermelho. E na hora eu já fiquei nervosa e falei, ele tá vindo. E foi aquele momento assim de adrenalina, de câmera lenta, tipo, ele tá chegando, eu tô sentada, meu Deus, eu vou conversar com ele, ai, ai. E os amigos dele tudo atrás falando, vai logo, fala com ela. E ele veio. No que ele veio, ele pegou na mão da Malfa, puxou ela e deu um abraço nela. Na hora, e os dois ficam abraçados do meu lado. E eu fiquei assim, em choque, sem saber o que estava acontecendo. Na hora, eu fiquei tão nervosa que eu saí da sala, fui direto pro banheiro e comecei a chorar. E ali, eu chorando, esperando a Malfa entrar ou alguém entrar pra me consolar, né? Pra me explicar o que estava acontecendo. Fiquei chorando no banheiro sozinha, ela não foi atrás de mim. Quando eu saí do banheiro, os dois estavam sentados, abraçados, juntos. Eu não falei com ela depois, ela não falou comigo depois, ele não jogou mais comigo. E eu perdi uma amiga e um futuro namorado. Eu poderia ter virado amiga dele e ter feito as coisas serem mais certas. Mas não, eu quis fazer um joguinho, brincar com sentimentos e tal. E acabei me iludindo e me machucando. Então, não façam isso. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que tenha gostado. Não se esqueça de curtir e comentar bastante. Beijos e até o próximo vídeo.